meu nome é Ludmila, como já falaram aqui. Nasci, nasci em 30 de julho de 1968. Então, eu sempre falo que sou filha de revoluções, né? Momento de revoluções, né? Sou filha de imigrantes, né? Que a família de minha mãe são cubanos, mas meu avô é espanhol, das Ilhas Canárias, e na parte de meu pai são coreanos, imigrantes coreanos em Cuba. A comida, a questão da comida é muito interessante porque eu consegui comer muita variedade de comida sempre, né? Sobretudo na minha infância e juventude, porque minha mãe fazia comida cubana, ou casa de meus vovôs fazia comida cubana e comida espanhola, né? Então, eu podia comer assim, que mais a comida ocidental, né? Comida como a gente come. Mas quando estava com meus vovôs ou com meu pai, então comia muita comida coreana e mexicana. Então, porque eles antes de ir para Cuba, eles foram para México. Às vezes, muitas vezes meu café da manhã era, não sei, pão com manteiga ou pão com alho, né? Que eu adoro pão com alho e o leite, né? Como típico ocidental. Mas muitas vezes o meu café da manhã podia ser uma sopa de peixe ou alguma coisa assim com kimchi, arroz. Então depende. E eu sou uma pessoa geralmente muito adaptável, né? Adaptável. Quer dizer, eu sinto às vezes como rio, né? Como um rio, né? Ele vai se adaptando à forma que está do recipiente, do que contém ela, ou essa água, qualquer água que seja. Então eu vou me adaptando assim e não faço muita resistência, né? E aí foi muito, essa diversidade foi muito enriquecedora para mim, para ser uma pessoa aberta, experimentar muitos tipos de comida, ou não colocar muitas resistências com comidas que eu poderia não gostar. Então, tudo isso é um verso muito bom para abrir a diversidade, né? É porque a comida, sabe, o alimento, eu acho que é uma coisa muito da transmissão oral, da transmissão dos pais para os filhos, né? Isto é uma transmissão da cultura muito importante. E é na cozinha, para mim, né? É na cozinha onde nós vamos educando nossos filhos, provavelmente, né? A família. É um momento, por exemplo, cozinha, patriarcalmente falando, é mais das mulheres, né? Como generalizado isto, né? Então, são as mulheres, para mim, né? As mães, que transmitem, então, desde o afeto, a educação através da cozinha. Este é o que eu. E a cozinha é uma coisa simples, né? Como descascar uma banana, né? Uma banana. Então, como descascar uma banana, está ensinando coisas, né? E são coisas cotidianas. É, eu também venho de um país onde, uma época, tinha muita fome. Meus vovôs coreanos, eles passaram fome quando chegaram em Cuba, em México não tanto, mas quando tiveram que sair de Coreia. Então, por exemplo, uma das coisas que passa para mim hoje em dia, eu fico muito assustada com jogar comida fora, que no Brasil joga muito, porque nós guardamos até o último grão de arroz. Eu não poderia deixar nem um pouco de comida no meu prato, nenhum grão de arroz, eu não me permito isso. Eu fui educada muito severamente de cuidar a comida, de aproveitar a comida, porque não tinha quase comida. Então, você tem que aproveitar tudo que você tem, não pode deixar. eh, ah, e também do pouco que tem que compartilhar se precisar, se tem pessoas, se compartilhar, ainda que seja pouco, porque esta outra pessoa pode estar também passando fome. Estou falando de minha educação, né?
E esta educação transmitida através do alimento, dos tipos de alimento, dos horários dos alimentos, das comidas, do tipo de comida, de para que funciona a comida. Então, é uma coisa que nos prepara muito depois para como vamos a agir na vida, né? Se vamos, até, quais são nossos limites, só a partir da comida, mas se eu costumo não compartilhar comida, não, quizás eu acostumo não compartilhar muitas coisas, né? Eu comecei a formar parte, comecei a trabalhar em um lugar, no Teatro Nacional de Cuba, né? Um centro que se chama, dentro do Teatro Nacional de Cuba, do próprio teatro, né? Um teatro muito grande que tem em Cuba, é o Teatro Nacional, né? Muito importante. E dentro daí tem uma companhia de dança, que é a Companhia Matriz de Dança Contemporânea de Cuba, se chama assim, Companhia de Dança Contemporânea de Cuba. Em esta época, ali no Teatro Nacional de Cuba, eu conheci um grupo de jovens que conheci professores de teatro, diretores de teatro, que queriam, que trabalhavam perto do Teatro Nacional de Cuba, na Havana, um lugar muito nobre, um bairro periférico, né? Do lado, quase não se vê, ninguém vê. Ele é, ele não é de prédios altos, eles são casinhas, rapidamente feitas, como aqui, como a periferia, né? Igual em Cuba. E não é esse tipo de favela, não é isto, mas não é a mesma construção, mas é igual, é o mesmo, estou falando da mesma coisa, né? E então, estas pessoas iam fazer trabalho na comunidade. Então, eu me aproximei a eles, porque eu já tinha experiência de trabalhar na periferia, né? E aí eu comecei a trabalhar com essa equipe que formamos, e tinha uma bailarina, tinha um teatrista, tinha uma psicóloga, que era músico também, e assim, acho que éramos, e tinha um ator titiriteiro, né, marionetista, né, e eu escrevia poesia. E hicimos uma equipe para trabalhar com crianças na periferia e crianças pequenininhas, geralmente são crianças com muitas problemáticas, né? Que quizás não têm pais, os pais estão presos, que vivem em situações de hacinamento muito grande, né? Bom, vocês sabem, né, o que eu estou falando. E trabalhamos com condições muito difíceis, né? Mas assim foi como começou um trabalho de trabalhar nas comunidades, mais especificamente com a arte e com a educação, porque não era para formar crianças artistas, não era nada disso, era como formar, como trabalhar com crianças que tiveram uma vida melhor, né? Assim, um trabalho muito duro, voluntário, não era um trabalho pago, era nas minhas horas extras, muitas vezes fui com meu filho. Começamos esse trabalho assim, na periferia da Havana, com crianças. Em um bairro, depois fomos para outro bairro, trabalhamos em 2 bairros periféricos também, ou 3, né? E ia avançando o tempo, íamos trabalhando, né? Muito a partir da lúdica e da arte, mas dando ferramenta para a vida, né? Como criando, não era dando. Na verdade, tentávamos criar, dar, mas também criar, né? Aí, nesta época, ou seja, tinha por exemplo, tinha criança que já tinha 9 anos, por exemplo, eu trabalhava com crianças desde 4 anos até já, não, 10, 11 anos. E tinha uma criança que não sabiam ler, que era muito difícil para elas lerem com 9 anos, né? E a gente teve processos artísticos, digamos, né? E estas crianças que não sabiam ler, tínhamos um processo assim, mais ou menos nesta época, como ter uns encontros, sempre encontros sempre de socialização, né? E muito lúdica, muito lúdico. E
e sempre partindo de os desejos dele, as expectativas dele, as experiências de vida dele, né? Nesta época, começaram a estudar muito Paulo Freire. Então, queríamos ter esta empatia de poder colocar no lugar do outro também, né? E não partir de nós, enfim, nós éramos formados todos. Então, eu podia ter uma projeção que era minha, de minha experiência de vida. Queríamos, não era lá deles, né? Então, partíamos sempre deles, das crianças, das suas problemáticas, do que eles queriam, como mudar isto, das suas ideias, né? E a partir desse trabalho, todo muito lúdico, muito de educação, muito social, digamos, começava a ter um processo artístico, né? Por exemplo, a partir de escolher entre todos, muito trabalho colaborativo, nada de no meio disso tínhamos muita coisa, muito perrengue, muita coisa que trabalha com quem trabalha com criança sabe, né? E, por exemplo, escolhíamos entre todas as crianças uma, duas, três problemáticas, não? Uma principal, tinha uma menina que queria ser bailarina, mas ela era muito gordinha, e era tudo um problema, porque discriminavam ela. Então, era todas essas coisas, né? Então, pegávamos eles escolhiam uma problemática, e a partir dessa problemática, nós recreávamos tudo isso com arte. Podíamos construir uma história, o que construíam eles, o que eu, como trabalhava na área da escrita criativa, podia dar uns conectores, né? Mas eles construíam história, que eles queriam contar, como eles queriam contar. Essa história depois podia ser desenhada. E essa história também podia ser atuada, já seja assim, ou construir, porque foram várias, né? Construíamos marionetas, né, de papel, títeres, marionetas planas, né? Hacíamos pequenos teatrinos, né? Muito simples, uma tecido, né? Com luzes, uma luz assim para. E eles trabalhavam, eles desenhavam as próprias marionetas planas, em este caso hacíamos, criavam uma história. Eu lembro que tinha uma história, uma vez uma história de um peixinho, de uns peixes em uma lagoa, e tinha um peixe que era rejeitado por todos, e as histórias assim, que eram as histórias deles, só que ressignificadas, né? Através da arte, né? E eles trabalhavam muito o aspecto emocional deles e de atitude deles, né? Tínhamos uma psicóloga também que era música. Eles faziam as músicas das peças, né? Eles mesmos faziam as músicas, escreviam as músicas, quer dizer, escreviam nada de partitura, né? Como queria que seja a música. Instrumento não tínhamos, né? Instrumentos eram criados também, né? Uma latinha com grãos de chícharo, era de sementes, era um instrumento, não é? O corpo, porque ampliávamos muito a visão deles também, porque o corpo também era um instrumento, né? E isso foi durante vários anos foi assim, no fim convidávamos os pais, os mestres de escola, os professores, e eles avançavam, crianças que não sabiam ler, o que era muito dificuldade para eles. Em essas peças de teatro, às vezes tinha narradores, né? E as crianças, pegávamos as crianças que não sabiam quase ler, e elas liam perfeitamente ali. É um trabalho de vários anos, muito, muito lindo, muito lindo. Essa é outra história um pouco pesada, né? Então, a gente fez vários anos, uns processos de imersão, 2 vezes por ano, de uma semana, e com, não sei, 10 pessoas, 12 pessoas, jovens artistas como vocês, assim, né? Que quisessem construir uma
metodologia, chamávamos assim naquele momento, de arte e educação. O paradigma era Paulo Freire, pela educação, né? E na parte do teatro, que foi o mais potenciado, também era um brasileiro, que era Augusto Boal, né? Então, eles eram como nossos referentes. Tinha mais, mas eles eram. Então, fazíamos uma convocatória para toda Cuba, através de uma organização de jovens artistas de vanguarda que tem em Cuba, a artistas jovens de até 35 anos que sejam artistas. Fazíamos uma convocatória para, por exemplo, Ocidente de Cuba, né? Província de Ocidente de Cuba, ela era, tá? E as pessoas se matriculavam, né? Que tinham interesse. Passamos uma semana fora da Havana. Uma vez fizemos a Havana, mas não queríamos centralizar sempre na capital. Assim que a gente viajava para muitos lugares de Cuba, para ir, não, para quebrar um pouco aquela coisa de que temos que ir à capital para formar, né? Para descentralizar. Então, íamos nas próprias comunidades de alguns dos que iam estudar ou alguma que encontravam, perto de alguns estudantes, né? E fazíamos essa imersão e o projeto mudou de nome e se chamou Arte Educando, eu não me lembro, eu esqueci já. Bom, mas era Arte Educando alguma coisa. O Jogo da Transformação, era assim, Arte Educando, o Jogo da... Uma coisa dos anos 90, né? Estou falando dos anos 2000, já, tudo isso está um pouco superado, quizás agora, mas na época era muito revolucionário em Cuba. E apesar de que Cuba tem projetos muito revolucionários, este foi um projeto que mudou um pouco de coisas, né? Que mexia um pouco com coisas. Mas nós chamamos também um pouco ao interior do projeto pensar Cuba, porque já formando a jovens durante uma semana através da arte, né? Tínhamos que fazer todo um planejamento de uma semana muito cuidadoso, porque tinha que ver não só com formar, com adquirir conhecimento, tinha que ver com construir conhecimento novo, a partir de referentes. Tinha a ver também com construir grupo, com construir comunidade. Não era para que cada um estivesse sozinho com seu pensamento, era construir comunidade com nós, que quem trabalha em comunidade tem que construir comunidade com outros, né? Então, era um trabalho muito complexo, atravessado de muitos eixos, né? Eixos grupais, eixos também de cognitivos, muita coisa, né? E sempre, em cada semana, a gente tinha um convidado da América Latina, né? Conseguíamos, com dinheiro da ONG, tínhamos para convidar dois artistas que trabalham em comunidades da América Latina. Então, uma vez tivemos guatemaltecos, outras vezes teatristas, né? Outras vezes tivemos mexicanos, outras vezes tivemos uruguaios, outras vezes tínhamos... Uma vez tivemos um alemão que estava interessado em trabalhar, por sua universidade, em trabalho comunitário em Latinoamérica, e ele encontrou a nossa proposta pela internet, e ele quis fazer uma passantia num estágio. E o equipo esse que se formou, muito grande, nossa, eram pessoas muito boas. Então, se formou 3 grandes equipes por as 3 regiões de Cuba, né? Ocidente, Centro e Oriente, e estas pessoas já trabalhavam em suas comunidades, que podiam ser de montanha, que podiam ser pesqueiras, que podiam ser... Bom. E fizemos um grande levantamento de problemáticas que não se falam em Cuba, de todo Cuba. Um levantamento de problemáticas sociais, políticas, né? E ou seja, quando nós fazíamos este laboratório, depois íamos para as comunidades e trabalhávamos com as pessoas, com as crianças, começamos com jovens, lideranças comunitárias, né? E também com adultos.
Nós fazíamos muito teatro do oprimido, por exemplo, em comunidades perdidas, né, na montanha, onde não tem luz elétrica, e isto era uma coisa muito maravilhosa, que eles logravam expressar coisas que não podiam dizer. E qual que era a solução, né, que essa comunidade ia achar para isto? Passavam muito materiais de vídeo também, muitos jovens queriam sair de Cuba, e eu pensava assim, se todos nós vamos de Cuba, quem vai lutar por mudar as coisas que têm que ser mudadas, né? Que tem uma revolução não quer dizer que fechou o ciclo e todo é perfeito, nada disso, tem que seguir continuando a revolução todo o tempo, né? E dizer, quem vai ficar, né? Temos que ficar alguns para isso. Ainda que seja puxado, temos que fazer. Então, mas o trabalho por anos, por alguns anos, este que eu comentei para vocês, se puso bem bom, muito bom. Ele era muito questionador, e não, a gente não ficava naquele grupinho questionando só. Levantávamos as problemáticas, tudo através da arte. Todo era ressignificado. Tínhamos esse treinamento de ser ressignificado, até como nos podíamos encontrar. Não é só uma ressignificação dos conteúdos, sino das formas também. Então, era muito dinamitador das estruturas de nós mesmos também. Então, tínhamos como sentidos, né, para onde ir, e por isso estudávamos também, né. Esse trabalho acabou sendo muito, mexia muito com essa estrutura de poder, porque a gente pensava, saíam as problemáticas das comunidades, os de nós, não só saíam, sino que fazíamos sessões encontrando as possíveis soluções, ou as soluções da comunidade, ou de nós como comunidade, para aquelas coisas. Então, ia sendo como meio alternativo, né? Tinha que sair do padrão. Tocava as coisas difíceis que as autoridades, que o governo não podia, não entrava ali, e ao mesmo tempo criava suas próprias estratégias de solução, né, nas comunidades. Quando trabalhava com liderança comunitária, por exemplo, né? Quais eram as soluções para suas comunidades? Só que em Cuba é muito difícil, porque não deixa fazer essa comunidade, né? É como uma grande comunidade, Cuba, unida, e é como se se perdessem as vozes das comunidades, as identidades da comunidade, né? Por uma coisa maior. E eu compreendo, eu tenho total compreensão disso, só que o custo é muito alto. Então, as vozes não são homogêneas. E a gente tocava isso. As múltiplas vozes, as múltiplas problemáticas, as múltiplas soluções que saíam deles e as múltiplas maneiras de agir para fazer as soluções acontecerem, né? A gente era muito questionado, muito chamado, questiona tudo o que faz. Se diz não pode fazer isso, você tem que parar com isso, né? Tem muita. Você não pode. O que você está criando, você está alimentando as pessoas que querem destruir a revolução, você está alimentando os Estados Unidos, isso que está fazendo, né? Muito fechado. Então aí foi uma etapa muito difícil. E aí eu tive que decidir sair de Cuba. Eu fiquei meio doente, né? Tinha muita pressão, né? E uma grande responsabilidade com as comunidade, com os líderes. E eu não podia, Cláudio, eu não podia trair eles. Seria trair a mim mesma, né? Então, eu decidi então sair, porque fiquei muito doente. Então, para onde que eu ia ir? Eu vou ir para o lugar onde para beber da fonte de Paulo de meus referentes. Então, fui para o Brasil. Venha para podia ir para a Europa, né? Mas eu não fui. Queria vir aqui ao Brasil. Só que quando cheguei, a fonte era outra, né?
e as pessoas principais, digamos, saíram de Cuba, né? Então, também isso desarticulou muito. Mas a única continuidade que eu di a esse projeto aqui, ah, não, porque assim, nas condições que eu saí de Cuba, né? Você tem que deixar para trás um monte de coisa, né? Então, não dá para pensar em nenhuma continuidade. Você tem que primeiro ter saúde, né? Depois, então, de ter saúde, então aí você pode pensar alguma coisa. Então, aí, como que eu dei continuidade? Eu fiz meu mestrado aqui na Unesp, em Barra Funda, em Instituto de Arte Barra Funda, com uma orientadora super boa. Todo esto preparei em Cuba antes de vir para encontrar a melhor maneira de sair de Cuba, que não fosse tão traumática, tão difícil para mim, né? Foi muito valioso para muitos jovens que se prepararam ainda mais em trabalho comunitário. Nas condições de Cuba são muito difíceis para fazer trabalho comunitário. E foi muito bom para comunidades no momento que foi. Muitos jovens que viviam isolados na montanha, que trabalhavam na comunidade, eles ficavam assim inspirados, motivados, porque seu trabalho é muito isolado e muito duro, ninguém apoia, ninguém entende nada. E aquele projeto levava essa luz, digamos, né? E eles se sentiam e armavam e eram partícipes de uma rede de outros que sentiam e passavam as mesmas coisas que eles, mas não se conheciam, porque estavam em outro lugar da ilha. E a gente foi juntando todos eles, né? E isso é uma coisa incrível. Então, mas tudo era tão maravilhoso que eu cheguei aqui e eu falei, não, eu quero ter um olhar que saia do meu próprio olhar, né? Eu quero ter um olhar que não seja que tudo é maravilhoso. Eu quero ver o que faltou, o que não fizemos, o qual pode ser qual engano tivemos de nós mesmos, né? Fazer uma disseção, né, do projeto. E não estou em contra da Revolução Cubana, mas estou em contra de todo processo que não seja libertador e de todo processo que seja ditador e de todo processo que seja censura, seja de onde que for. Aqui é muito forte também, só que não vemos, não enxergamos bem. Muitas cores, né? Mas aqui aqui é dureza também, bem forte. Então, não sei para onde que eu vou ir, né? Eu tenho muitas impressões, muitas diferentes no Brasil, né? Eu sempre faço essa história. Quando eu cheguei o primeiro dia, fui dar um passeio com meu filho em uma trilha que tinha onde eu morava neste momento, umas árvores, né? E eu escutei uns disparos de arma de fogo. E eu estava em um condomínio, né? Então, eu peguei meu filho e tiramos, jogamos no chão. Jogamos no chão. Não eram armas de fogo, eram foguetes, né? Era fogo de artifício. Só que em Cuba não existem esses barulhos. Então, para mim, eram armas de fogo. Uma coisa muito grande. Aí nós tiramos no chão, né? Nós jogamos no chão. E depois nós rimos muito, porque não era nada disso. Era tipo uma guerra. Para mim, era uma guerra. Então, é muita coisa, né? E depois eu estava muito encantada com o Brasil, assim, ele é tão libertário, via homens com homens, mulheres com mulheres beijando-se na rua, de mal, isto era muito lindo para mim ver e enxergar isto que não podia acontecer em Cuba, né? Só em Cuba não nos matam, como eu falo, não matam as pessoas por homofobia, aqui sim, mas para mim era bem libertário nesse sentido. Só que com o tempo e à medida que eu me aprofundo neste país, eu vou percebendo que não é assim, não. Então, eu fico muito triste, que realmente não é o que a gente vê. Ou o que já é, só que não é assim tão romântico como eu pensava. Mas tem muitas coisas assim de sensação
de ter a liberdade de falar algumas coisas contra o governo, sem problema, fora Bolsonaro, não sei, né? E não passa nada, não te levam preso por isso. Isto também é impactante. Mas é uma época muito rica para mim, ha sido a época de quarentena. Eu tenho podido aproveitar muito esta época, porque geralmente eu tenho estado muito tempo, uns 2 anos, quase vivendo cada dia um templo budista, né? Já contei que no ano 96 eu comecei a minha prática budista. E quando chegou a quarentena, a pandemia, eu tive de sair para casa, né? Para onde que eu não saio daqui. E, e aqui eu vivo, eu alugo um edículo, né? Uma casinha detrás da casa principal. As pessoas são muito boas, né? A dona de casa é uma. Ela nasceu aqui, mas foi a última de seus irmãos que nasceu aqui, porque todos são italianos, né? E uma pessoa muito bondosa, né? E também aqui está a empregada da dona de casa, né? Que é uma menina do Nordeste. Então, eu aprendi com a quarentena a reconhecer muito essas coisas. Não somente a vivi-las, a ter essas experiências e a reconhecer essas coisas que são de um Brasil profundo, que são as relações de escravidão que existem aqui, pensamento de conquistadores, pensamento europeizante, de dono de suas vidas, pensamento de como levar alguma coisa do outro escondido, pensamento de. É muito triste, né? Pensamento do Brasil, ele não fala tudo, coisas muito veladas. Quanto de dinamitadores temos esses discursos de poder, né? E todo aquela coisa que podamos dinamitar, eu acho que seria bom. Eu sou a favor disto, né? Este é um grande aprendizado do mestrado para a minha vida. Eu já agia mais ou menos assim como vem, mas isto me deu uma clara consciência de como fazer que minha vida seja, que eu seja uma bomba, uma dinamita para muitas coisas que estão e que eu deixo passar e sigam funcionando igual. Eu não estou nem falando fora de mim, dentro de mim também, né? Principalmente. Outra grande coisa que eu aprendi neste tempo aqui no Brasil, que não existe para mim o lugar ideal. Então, o lugar ideal podia ser o sistema socialista, Cuba, algo assim. Acho que não, na minha experiência. E isso levaria muitas conversações. Não temos tempo aqui para esse nem foco, né? Mas o lugar ideal este aqui no Brasil, ou qualquer outro país capitalista, por exemplo, eu não acho também. Então, o que é que nós vamos criar para viver no mundo, né? Eu acho que somente uma revolução interior profunda de nós poderia ser um lugar, poderia ser uma boa coisa para ser vivida. Passo de qualquer dos dois sistemas, socialista ou capitalista. Então, acho que o lugar ideal temos que criar nós. E vem de dentro de nós.